Salve, salve, guerreiros! Professor Lego Fontes na área, claro, sempre trazendo conteúdo relevante para que você produza a melhor redação da sua vida. E, aliás, essa é a missão de todos os canais que envolvem este que vos fala, Telegram, Instagram, YouTube, todos eles voltados para a sua aprovação. Guerreiros, olha só. Saiu um dos concursos mais esperados dos últimos anos, que é o concurso CEF, tá? Concurso CEF, Caixa Econômica Federal. Beleza? E, como já é tradição, já é costume, organizado pela banca Sesgran Rio. Na verdade, vocês sabem que eu costumo fazer um ranking das principais bancas do Brasil e a Sesgran Rio está nesse grupo. FCC, Sebrasp, Sesgran Rio, FGV e ESAF. Aí podemos considerar as 5 principais bancas do Brasil, pelo menos na minha opinião, tá? Então, eu prometi aqui na thumbnail desse vídeo que você iria saber tudo o que é necessário para que você possa produzir uma redação de alto desempenho e, é claro, ser aprovado nessa etapa. Lembrando que a prova é constituída de parte objetiva e parte discursiva, inclusive nessa edição a novidade é o inglês, né? Inclusive muita gente já está desesperada aí procurando a questão do aprendizado no inglês, né? Então tem muitos recursos para a língua estrangeira aí, né? Inclusive o Duolingo, e aí, é claro, né? Sempre procurando um profissional também, que é bem importante, mas de todo modo é uma novidade nesse edital. Lembrando que a Sesgran Rio costuma, né, organizar os concursos bancários, né? Banco do Brasil e Caixa, tradicionalmente são organizados pela Sesgran Rio, inclusive a mesma banca do CNU, né? Concurso Nacional Unificado, tá? Galera, importante ressaltar sempre, tá? Nós temos essas 2 etapas, a prova são 5 horas de duração, ou seja, você tem aí enfim, uma gestão de tempo que é um pouquinho apertada, apesar de que quem está bem treinado consegue fazer as questões num tempo, digamos assim, razoável, mas eu sempre digo que o tempo limite para que você produza a redação, contando com a folha, com passar a redação para a folha definitiva, é no máximo 1h30, tá? 1h30 eu considero um tempo adequado. Afinal de contas, você vai ter mais 3h30 para responder as questões da prova, né? Eu considero 1h30 o tempo limite. Passou disso, aí eu já penso que vai começar a comprometer a sua prova. Então, pense muito nisso, na questão relacionada à gestão de tempo, tá? Esse é o detalhe que muita gente não se atenta, mas é bem importante. Agora, falando da redação de modo específico, nós temos aqui alguns detalhes que a Sesgran Rio, assim, a Sesgran Rio tem uma vantagem, né? Ela não costuma mudar critério de correção, né? É uma banca que mantém o mesmo critério de correção, a mesma linha, né, de cobrança das provas discursivas. Então, na verdade, as bancas tradicionais, em geral, elas não mudam critério de correção, né? Em geral, isso parte muito de bancas menores, bancas de menor tradição, mas bancas como a Sesgran Rio, como a FCC, como a Sebrasp, elas mantêm aí os critérios de correção de maneira bem definida. Então, se você pegar concursos anteriores da Sebrasp, você vai perceber que a prova discursiva, sobretudo dissertação argumentativa para o nível médio, lembrando que esse é um concurso de nível médio, são 4.000 vagas, tá? Ou seja, é um número bem robusto de vagas, é um concurso nacional. A distribuição de vagas é feita de forma estadual, então é bom você analisar o edital e ver esses detalhes, tá? Nós vamos trazer aqui, basicamente, a parte relacionada apenas à redação, tá? Guerreiros, olha só, a redação, aqui ele fala de segunda etapa, né? Porque a primeira etapa é justamente a parte objetiva, a segunda etapa, a prova discursiva, e aqui fala de prova de redação de caráter eliminatório. Bom, o que significa isso? Em geral, os concursos, eles trazem 2 nuances da prova de redação. É o critério classificatório e o critério eliminatório. Classificatório é, quanto maior for sua nota, melhor será a sua colocação, tá? Em geral, nos concursos, no Enem, nos vestibulares, de modo geral, a redação ela vai ser ali critério de desempate, ela vai fazer com que você, a depender da pontuação dela, né, você vai pular várias posições por conta dessa valoração da prova discursiva. Nesse caso, não, é apenas o critério eliminatório, ou seja, o edital vai estabelecer uma nota, e aqui eu já vou pular para essa parte aqui, ó,
serão eliminados os candidatos que obtiverem nota inferior a 70 pontos. Ou seja, a redação vale 100 pontos, tá aqui, ó, e você precisa tirar 70, tá? Então, nesse caso, se o critério dela é só eliminatório, então, entre 70 e 100 pontos, o resultado é o mesmo. Então, não há uma preocupação tão grande em performar de maneira definitiva na redação, só para que você entenda a diferença. O concurso CFO, que é o concurso para oficiais da Polícia Militar da Bahia, e aqui eu estou falando só da Bahia porque é o meu estado aqui, né, o estado em que eu trabalho. No CFO, a redação vale 100 pontos. Só que lá o critério ele é classificatório e eliminatório, ou seja, eliminatório, tirar abaixo de 60 já está eliminado. Se você tirar acima de 60, você está classificado. Só não se sabe se será o número de vagas. No último concurso, que foi 2022, o edital saiu em 2022, a nota de corte foi 90 pontos. Ou seja, o candidato que tirasse acima de 90 pontos, ele pularia várias posições. Assim também é no concurso de soldado. Aqui não há esse caminho, porque você tirou 70 pontos, você já está classificado. Ok? Então o critério é apenas eliminatório. Ou seja, sua nota precisa ser 70 pontos. Agora, tirou 65, tirou 60, você já está automaticamente eliminado. Claro que existe a opção do recurso, mas em geral, bancas tradicionais, elas deferem pouquíssimos recursos. É bom, inclusive, destacar esse ponto, porque é um ponto que muita gente não se atenta, tá? Bancas de maior tradição, elas deferem pouquíssimos recursos. Foi o caso, por exemplo, da banca FCC, no último concurso de soldado, aqui da Polícia Militar da Bahia. Essa banca, ela deferiu aí pouquíssimos recursos, e quando defere, então tem muita gente que já aposta no recurso. Claro que você tem o direito, eu diria até o dever de entrar com recurso, mas em bancas tradicionais isso é quase uma utopia, tá? É bom já alertar para essas questões. Vamos lá. A redação, cujo número de linhas esperado será explicitado em seu enunciado, será avaliada conforme os critérios a seguir. Lembrando que o número de linhas, eu já informo aqui para vocês, é no mínimo 25 e no máximo 30, tá? Aqui nós temos o mínimo, tá? E aqui o máximo, tá? Entre 25 e 30. É importante dizer, eu sempre menciono isso para os guerreiros, que o ideal é que você faça 30 linhas, tá? É sempre o ideal. É sempre preencher o número total de linhas, até porque as correções, elas em geral são efetuadas pelo número de linhas efetivamente escritas, tá? Algumas bancas até punem, né, quando o candidato não faz o número total de linhas. Então, minha recomendação é, faça as 30 linhas, independente do mínimo, tá? E aqui nós temos os critérios de correção. Perceba que aqui os critérios de correção, ó, A, B, C, D e E, tá? Então, a sua redação será corrigida conforme esses critérios. Primeiro ponto, não poderia ser diferente, adequação ao tema proposto. Basicamente aqui, se você for espelhar com as competências de correção do Enem, eu também utilizo o Enem como referência, porque o Enem é a maior prova do Brasil, né? Então, é sempre importante utilizar o Enem como base, como referência, porque é uma prova muito importante, então a gente utiliza como referência. Eu sei que boa parte de vocês fizeram o Enem, tá? Então, vamos lá. Adequação ao tema proposto, basicamente, está na competência 2 do Enem, que é compreensão do tema. Basicamente, isso aqui vai aparecer em qualquer prova de redação, afinal de contas, a ideia de compreensão do tema, ou de interpretação do tema, ou se você pegar aí a ideia de frase temática, de entender a frase temática, entender os textos de apoio, como a proposta vai te direcionar, nós temos aqui esse critério, tá? Então, galera, é muito importante que vocês se atentem sempre ao que a proposta está pedindo, não se afobem, não tenham pressa de interpretar o tema, grife as palavras-chave, faça leitura ativa, eu ensino tudo isso lá no curso, tá? Então, é muito importante que vocês se atentem a ter esse tempo de entender o que a proposta está pedindo, entender quais são as exigências, as palavras-chave, entender qual é o eixo temático que a proposta vai trazer. Então, tudo isso são detalhes desse primeiro critério, adequação do tema. Aqui fala de adequação ao tipo de texto solicitado. O tipo textual, nesse caso aqui, nós sabemos que é a dissertação argumentativa, porque já está aqui, ó, do tipo dissertativa argumentativa. Então, nós sabemos que tem que ter uma estrutura com introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem que ter uma tese, tem que ter os argumentos, tem que ter a parte estética de texto, paragrafação, translineação, a parte de espaçamento de letra, a estética da letra, diferenciação de maiúscula e minúscula, ou seja, tudo isso, os fatores de textualidade, né, que vão aparecer aqui, coesão, coerência, concisão, clareza,
tudo isso é importante para garantir que a sua redação esteja compatível com o que é a dissertação argumentativa, beleza? Então, nós temos aqui tipo e tema, tá? Que são critérios absolutamente comuns em qualquer prova de redação, tá? Inclusive, que mesmo que não seja dissertação argumentativa, são critérios bem comuns. Emprego apropriado de mecanismos de coesão, né? Aqui é o que nós chamamos de mecanismos linguísticos, tá? Se você espelhar com o Enem, isso aqui é competência 4, tá? Aqui no caso do Enem, se você espelhar essa letra B, seria também competência 2, tá? E aqui nós temos referenciação, sequenciação, demarcação das partes do texto. Basicamente, são os elementos coesivos, né, os mecanismos linguísticos, intra e interparágrafos, e lembre-se, elementos de coesão não são apenas conjunções, tá? Conjunção vai dar a ideia de sequenciação, em geral, né? Então, assim, lembre-se que mecanismos linguísticos são pronomes, são artigos, são as próprias conjunções, são advérbios, então, são relações sinonímicas, tudo isso funciona como elemento, mecanismo linguístico, que vai dar sequência para o texto, tá? Que vai ligar as partes do texto, naquela sequência, palavra, oração, período e parágrafo, tá? Na letra D, no quarto critério, fala de capacidade de selecionar, organizar, relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto. Isso aqui, basicamente, é a cópia, tá? É a cópia da competência 3 do Enem, tá? Isso aqui é a cópia. Ele copiou e colou a Cesgran-Rio, né? Inclusive, aderiu a esse critério. Aqui fala de argumentos pertinentes. Lá fala de fatos, né? Só mudou uma palavra, mas é basicamente o mesmo critério de correção, que basicamente é o que nós chamamos de projeto de texto, tá? Isso aqui cuida da parte argumentativa do texto, tá? Então é muito importante que você exponha os argumentos e os coloque de maneira pertinente, tá? Então, lembre-se, sem argumentos não é dissertação argumentativa. Dissertação porque existe uma tese, um posicionamento. Argumentação porque existem argumentos que vão fundamentar essa tese. Então, é importante, inclusive, entender a parte conceitual do processo. E, no final, a letra E, basicamente, se fosse espelhar com o Enem, competência 1, que vai aparecer em qualquer prova de redação, que é a parte de domínio, né, da modalidade escrita norma padrão, né, que basicamente é a modalidade da língua portuguesa, né, adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe, regência e colocação. Basicamente, isso aqui é a gramática normativa, né, que entra a parte de fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica. Então, tudo que houver desvio de norma culta, inclusive é a parte que a galera geralmente tem mais dificuldade, né, mas é algo que dá para ser, que a gente consegue treinar, pegar as principais partes e errar pouco, tá? Também ensino isso lá no curso. E aí, seguindo aqui o nosso edital, aqui os 5 critérios já foram tratados. Então, galera, não são critérios complexos, tá? Critérios que, em geral, vão aparecer aí em qualquer prova de redação, até porque dissertação argumentativa existem fatores bem comuns, claro que isso se adequa a cada banca, mas são critérios aí que não tem dificuldade de se compreender e aplicar isso na prova, tá? Aqui fala caso de nota zero, né? Se fugir do tipo, né? Fugir do tipo ou fugir do tema. Também clássico, tá? Nada demais. Aqui, apresentar o texto sob forma não articulada, não apresentar identificação, escrever a lápis, isso aí a gente sabe que é basicamente normal em qualquer prova de redação, né? Então você vai levar aí sempre, né, sua canetinha preta, aliás, 3, 4 canetas pretas que se falhar você desenrola lá, tá? Quem tiver algum tipo de atendimento especial tem que solicitar, tá? É um fato. Aqui, ó, serão classificados no certame de acordo com os pontos obtidos na primeira etapa e os candidatos não eliminados na segunda etapa. Na verdade, aqui, traduzindo, né, a redação funciona como uma peneira, né? Ou seja, vai apenas peneirar ali para ver os que realmente estão despreparados e aí vão eliminar esses candidatos, o que é algo absolutamente normal e natural, tá? Então, galera, isso aqui eu retirei lá do edital Cesgran-Rio, tá? Que saiu do edital da Caixa Econômica. Um edital bem tranquilo de se interpretar, de se entender. Recomendo que todos vocês leiam o edital com muito cuidado, sem pressa, para, enfim, entender todas as partes. Aqui, basicamente, é apresentando aquilo que a redação vai cobrar. Nada demais, tá? Não é nada de novo, não há nenhuma novidade. Como eu falei, a Cesgran-Rio mantém padrão. Isso é bem legal, porque você consegue pegar outras provas para estudar, pegar outras provas para que você entenda o parâmetro de cobrança de tema, de funcionamento da banca. Isso é muito importante para você garantir uma preparação específica. Isso tudo a gente ensina lá no curso. Então, assim,
Para você que vai se preparar para o concurso da Caixa, a prova é no final do mês de maio, né? Ainda há um tempo hábil para estudar, mas, guerreiros, na redação é sempre importante. Procure um profissional. Se você me escolher, ficarei honrado, mas é muito importante que você procure pessoas que realmente tenham um trabalho específico. Lembre-se, eu espelhei com as competências do Enem para ficar mais fácil de compreender, mas preparação para o Enem é de um jeito, preparação para a Caixa é outro jeito. Então, é preciso que a gente entenda que, por mais que existem conteúdos que nós podemos aproveitar, não é a mesma coisa, tá? Então, é muito importante ter especificidade e realmente ter uma orientação, porque, assim, ser eliminado com a redação com 70 pontos é realmente muito triste, porque, assim, alguém que é aprovado na prova objetiva, que consegue ser aprovado na objetiva e que cai por 70 pontos, que, na minha visão, é uma nota baixa, é uma nota baixa de nota de corte, é uma nota muito baixa, né? 70 pontos em qualquer prova discursiva não é uma nota das melhores, tá? Se a gente for pegar concurso de modo geral, nota boa é de 80 pontos para cima, nota excelente de 90 pontos para cima, que aí só realmente pessoas muito preparadas vão conseguir. Então, guerreiros, é muito importante que você, mais uma vez, mantenha a redação como parte do seu cotidiano. Eu ensino técnicas aqui no canal para fazer isso, então tem mais de 150 vídeos aí para você debruçar. Mas com relação à Caixa, os critérios são esses, nada de novo, tranquilão, e você vai conseguir aumentar a sua chance de aprovação se você tiver uma dedicação integral a essa disciplina. Beleza? Se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou, curta, comente, compartilhe. Eu sou o professor Lego Fontes. Vamos para cima deles.